Livro Rendição Absoluta, de Andrew Murray, capítulo 8, Guardados pelo Poder de Deus. As palavras que abordarei, você as encontrará em 1 Pedro. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação. 1 Pedro 3 e 5. As palavras para o meu texto são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Nele temos duas verdades maravilhosas e benditas acerca da proteção pela qual um cristão é guardado para a salvação. Uma das verdades é guardado pelo poder de Deus e a outra, guardado mediante a fé. Devemos analisar os dois lados. O lado de Deus e seu poder onipotente oferecido a nós para ser o nosso guardião em todos os momentos do dia. E o lado humano, de que nada temos a fazer, se não permitir com fé que Deus faça a sua obra de guardar. Somos regenerados para uma herança guardada para nós no céu e somos guardados aqui na terra pelo poder de Deus. Vemos que há uma dupla guarda, da herança guardada para mim no céu e de mim na terra para as heranças que lá está. Ora, quando a primeira parte dessa guarda, não há dúvida nem questionamento. Quanto à primeira parte dessa guarda, não há dúvida nem questionamento. Deus guarda a herança no céu de maneira maravilhosa e perfeita, e ela está esperando ali em segurança. E o mesmo Deus me guarda para tal herança. É isso o que eu quero entender. Você sabe que é muito tolo um pai se dar ao trabalho de deixar uma herança para os seus filhos e guardá-la para eles, se não os guardar para ela. O que você pensaria de um homem que gasta todo o seu tempo e faz todos os sacrifícios para acumular dinheiro e enquanto ele obtém suas dezenas de milhares, você lhe pergunta por que se sacrifica tanto? E a resposta dele é: eu quero deixar aos meus filhos uma grande herança e estou guardando para eles. E em seguida você fica sabendo que aquele homem não se dá o trabalho de educar os seus filhos, permite que eles corram pela rua como selvagens e sigam por caminhos de pecado, ignorância e tolice, você certamente diria: pobre homem, ele está guardando uma herança para os seus filhos, mas não está guardando ou preparando os seus filhos para uma herança. E há tantos cristãos que pensam: meu Deus, está guardando a herança para mim, mas não conseguem crer. Meu Deus está me guardando para essa herança. O mesmo poder, o mesmo amor, o mesmo Deus faz essa obra dupla. Agora, quero falar sobre a obra que Deus faz em nós. Ele nos guarda para a herança. Eu já disse que temos duas verdades muito simples. Uma, o lado divino. Somos guardados pelo poder de Deus. A outra, o lado humano. Somos guardados mediante a fé. Guardados pelo poder de Deus. Observe o lado divino. Os cristãos são guardados pelo poder de Deus. Primeiro, pense que esse guardar inclui tudo. O que deve ser guardado? Você é guardado. Quanto de você? Todo o seu ser? Deus não guarda apenas uma parte de você. Algumas pessoas pensam tratar-se de um guarda vago e geral, e que Deus as guardará de tal maneira que quando morrerem, irão para o céu. Porém, não aplicam a palavra guardado a tudo que há em seu ser e sua natureza. Contudo, é isso que Deus deseja. Eis aqui um relógio. Suponha que eu o emprestei de um amigo e ele me disse: quando você for à Europa, eu deixarei levá-lo consigo, mas lembre-se de mantê-lo seguro e trazê-lo de volta. Agora suponha que eu tenha danificado o relógio, quebrei os ponteiros, estraguei o mostrador e algumas das engrenagens e molas, e o trouxesse para você nesse estado e os entregasse a esse amigo então. Certamente ele diria: mas eu emprestei o relógio com a condição de que você o guardasse. E eu não o guardei? Aqui está o relógio. Mas eu não queria que você o guardasse dessa maneira geral e me trouxesse apenas a caixa do relógio ou o que sobrou dele. Eu esperava que você guardasse todas as partes dele. De igual modo, Deus não quer nos guardar dessa maneira geral, para que no fim, de um jeito ou de outro, sejamos salvos como que pelo fogo e apenas adentremos ao céu. Porém, o poder guardador e o amor de Deus se aplicam a todas as particularidades do nosso ser. Algumas pessoas pensam que Deus as guardará nas coisas espirituais, mas não nas temporais.
Estas últimas, dizem elas, estão fora da sua linha de ação. Ora, Deus o enviou para trabalhar no mundo, mas não disse: agora preciso deixá-lo ir, ganhar o seu próprio dinheiro e obter sustento para si. Ele sabe que você não é capaz de se manter e diz: meu filho, não há trabalho que você deva fazer e nenhum negócio em que esteja envolvido, e nem um centavo que você deva gastar. Eu, o seu pai, colocarei isto sobre minha guarda. Deus não cuida somente da vida de muitas pessoas. Deus não cuida somente do espiritual, mas também do temporal. A maior parte da vida de muitas pessoas precisa ser passada, às vezes 8, 9 ou 10 horas por dia, em meio às tentações e distrações dos negócios. Mas Deus cuidará de você ali. O ser guardado por Deus inclui tudo. Outras pessoas pensam: em tempos de provação Deus me guarda, mas em tempos de prosperidade eu não preciso do seu guardar, então eu o esqueço e o dispenso. Outras ainda pensam exatamente o contrário. Em tempos de prosperidade, quando as coisas estão tranquilas, eu sou capaz de me apegar a Deus, mas quando vem provações pesadas, de um modo ou de outro, a minha vontade se rebela e então Deus não me guarda. Ora, eu lhe trago esta mensagem de que tanto na prosperidade quanto na adversidade, tanto sob o sol quanto no escuro, o seu Deus está pronto para guardá-lo o tempo todo. Entretanto, há outros que consideram o seguinte sobre esse guardar: Deus me guardará de cometer iniquidades muito grandes. Não existem pequenos pecados dos quais eu não posso esperar que Deus me guarde. Há o pecado da ira, não posso esperar que Deus o vença. Quando você ouve falar de algum homem que foi tentado, se desviou, caiu em embriaguez ou assassinato, você agradece a Deus por seu poder de guardar. Eu poderia ter feito o mesmo que aquele homem, se Deus não houvesse me guardado. Se você acredita que Deus o protegeu contra a embriaguez e assassinato, por que não acreditaria que Ele pode guardá-lo de explosões de ira? Você pensou que isso era menos importante? Não. Não se lembrou de que o grande mandamento do Novo Testamento é: ameis uns aos outros assim como eu vos amei? João 13:34. E quando sua ira, seu julgamento precipitado e suas palavras ácidas saíram, você pecou contra a lei mais sublime, a lei do amor de Deus. Contudo, você diz: Deus não fará, Deus não é capaz. Não, você não dirá: Deus não é capaz, e sim: Deus não me impede disso. Talvez você diga: Deus pode, mas há algo em mim que não consegue e que Ele não elimina. Quero perguntar a você: os cristãos podem viver de forma mais santa do que geralmente vivem? Os cristãos podem experimentar o poder mantenedor de Deus o dia todo para guardá-los do pecado? Os cristãos podem ser guardados em comunhão com Deus? Trago a você uma mensagem da palavra de Deus nestes termos: guardados pelo poder de Deus. Não há cláusula de qualificação para eles. O significado é que se você se entregar total e absolutamente à onipresença de Deus, à onipotência de Deus, Ele se deleitará em guardá-lo. Algumas pessoas pensam que nunca conseguirão chegar ao ponto de cada palavra de sua boca ser para a glória de Deus. Porém, isso é o que Deus deseja delas, o que Ele espera delas. Deus quer colocar uma sentinela na porta de sua boca. Se Ele deseja fazer isso, não será capaz de guardar sua língua e seus lábios? Deus é capaz, e é isso que Ele fará por quem confia nele. O ser guardado por Deus inclui tudo. Que todos os que desejam viver de forma santa parem de pensar em todas as suas necessidades, todas as suas fraquezas, todas as suas deficiências e todos os seus pecados e digam deliberadamente: há algum pecado do qual o meu Deus não seja capaz de me guardar? E o coração terá de responder: não, Deus é capaz de me guardar de todos os pecados. Guardar requer poder. Segundo, se você deseja compreender esse guardar, lembre-se de que ele não é apenas um guardar que inclui tudo, e sim um guardar todo-poderoso. Quero ter essa verdade gravada em minha alma, quero adorar a Deus até que todo meu coração esteja repleto do pensamento de sua onipotência. Deus é todo-poderoso e o Deus todo-poderoso se oferece para agir em meu coração, para fazer a obra de guardar,
de me guardar. E eu quero estar conectado à onipotência, ou melhor, ligado ao onipotente, ao Deus vivo e ter meu lugar na palma da sua mão. Você lê os Salmos e pensa nos conceitos maravilhosos contidos em muitas das expressões usadas por Davi, como por exemplo, quando ele declara que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, a nossa torre, a nossa força e a nossa salvação. Davi teve visões maravilhosas de como o próprio Deus eterno é o esconderijo da alma que crê e de como ele toma o cristão e o mantém bem na palma de sua mão, no secreto de seu santuário, sob a sombra de suas asas, sob suas próprias penas. E ali vivia Davi. E nós que somos os filhos do Pentecostes, que conhecemos Cristo, seu sangue e o Espírito Santo enviado do céu, porque sabemos tão pouco do que é andar tremendo, passo a passo com Deus Todo-Poderoso? Como nosso guardião, você já pensou que em todo ato de graça, em seu coração, toda a onipotência de Deus está engajada para abençoá-lo? Quando encontro um homem e ele me presenteia com dinheiro, eu o pego e vou embora com tal quantia. Ele me deu algo que lhe pertencia, o restante ele guarda para si. Porém, não é isso o que ocorre com o poder do Altíssimo. Deus não pode se separar de uma parte ou do seu próprio poder. Portanto, eu só posso experimentar o poder e a bondade de Deus na medida em que estou em contato e comunhão com Ele. E quando entro em contato e comunhão com Ele, entro em contato e comunhão com toda a sua onipotência, tendo então a onipotência de Deus para me ajudar todos os dias. Digamos que um filho tenha um pai muito rico e queira iniciar um negócio. O pai lhe diz: você pode ter quanto dinheiro quiser para o seu empreendimento. Tudo que o pai tem está à disposição do filho, e assim acontece com Deus, o seu Deus Todo-Poderoso. Você mal consegue entender, você se sente um pequenino verme. A onipotência dele precisa guardar um pequeno verme? Sim, a onipotência dele é necessária para guardar todo pequenino verme que vive no pó e também para guardar o universo. Sendo assim, sua onipotência é muito mais necessária para guardar a sua e a minha alma contra o poder do pecado. Se você deseja crescer em graça, aprenda a começar aqui, em todos os seus julgamentos, meditações, pensamentos, atos, questionamentos, estudos e orações. Aprenda a ser guardado pelo seu Deus Todo-Poderoso. O que esse Deus não fará por um filho que confia nele? A Bíblia diz: mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Você precisa aprender a conhecer e confiar na onipotência. Então, viverá como um cristão deve viver. Quão pouco aprendemos a estudar Deus e a compreender que a vida piedosa é uma vida repleta dele, uma vida que o ama e espera nele, confia nele e permite que ele a abençoe. Nós não conseguimos fazer a vontade de Deus senão pelo poder dele. Deus nos dá a primeira experiência de seu poder a fim de nos preparar para ansiar por mais e para reivindicar tudo o que ele é capaz de fazer. Deus nos ajude a confiar nele todos os dias. O seu guardar é contínuo. Outro pensamento: esse guardar não apenas inclui tudo e é onipotente, ele é também contínuo e ininterrupto. Às vezes as pessoas dizem: durante uma semana ou em um mês Deus me guardou maravilhosamente. Tenho vivido à luz do seu semblante e não sou capaz de dizer qual a alegria que não tive em comunhão com Deus. Ele me abençoou em meu trabalho pelos outros. Ele me deu almas e às vezes eu me senti como se fosse levada às alturas nas asas de uma águia. Porém, isso não continuou. Era bom demais. Não poderia durar. E alguns dizem: era necessário que eu caísse para me manter humilde. Ainda outras declaram: eu sei que foi minha própria culpa, mas seja como for, não se pode viver sempre nas alturas. Amado, por que isso? Pode haver alguma razão pela qual ser guardado por Deus não deva ser contínuo e ininterrupto? Não apenas pense. Toda a vida é ininterruptamente contínua. Se a minha vida parasse durante meia hora, eu estaria morto e minha vida terminada. A vida é algo contínuo e a vida de Deus é a vida de sua igreja. E a vida de Deus é o seu poder onipotente agindo em nós. Deus vem a nós como Todo-Poderoso e incondicionalmente se oferece para ser meu guardião. Seu guardar significa dia após dia, momento após momento. Ele nos guardará.
Se eu lhe perguntasse, você pensa que Deus é capaz de guardá-lo um dia contra uma real transgressão? Você responderia, eu não apenas sei que ele é capaz de fazer isso, mas penso que ele o fez. Houve dias em que ele manteve meu coração na sagrada presença, quando, embora eu sempre tenha tido uma natureza pecaminosa dentro de mim, ele me guardou de uma transgressão real e consciente. Ora, se ele é capaz de fazer isso durante 1 hora ou um dia, por que não 2 dias? Façamos da onipotência de Deus revelada em sua palavra a medida de nossas expectativas. Deus não declara em sua palavra, eu, Senhor, a vigio e a cada momento a regarei? Isaías 27:3, o que significa? A cada momento? Significa a cada momento. Deus prometeu acerca daquela vinha que a cada momento ele a regaria para que o calor do sol e o vento escaldante nunca secassem. Sim, na África do Sul, às vezes fazem um enxerto acima dele, amarram uma garrafa com água para que de vez em quando uma gota regue o que puseram em torno dele. Assim, a umidade é mantida ali incessantemente até que o enxerto tenha tido tempo de vingar e resistir ao calor do sol. Será que o nosso Deus, com seu terno amor por nós, não nos guardará a cada momento, tendo prometido fazê-lo? Se nós se nós nos apoderássemos do pensamento de que toda a nossa vida espiritual deve ser feitura de Deus, Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Quando tivermos fé para esperar isso de Deus, Ele tudo fará por nós. Seu guardar será contínuo. Todas as manhãs, Deus irá ao seu encontro quando você acordar. Não é uma pergunta. Se eu me esquecer de acordar de manhã com um pensamento nele, o que acontecerá? Se você confiar o seu despertar a Deus, Ele o encontrará pela manhã, quando você acordar com o seu divino brilho e amor, Ele dará a consciência de que, ao longo do dia, você terá Deus para cuidar de você continuamente com o seu poder onipotente. E Deus encontrará você no dia seguinte e todos os demais dias. E não se importe se às vezes a prática da comunhão falhar. Se você mantiver a sua posição e disser, Senhor, eu esperarei que tu faças o teu melhor e confiarei em que, dia após dia, tu me guardarás completamente. E sua fé ficará cada vez mais forte e você me conhecerá de maneira ininterrupta o poder guardador de Deus. Guardados mediante a fé. E agora, o outro lado, crer, guardados pelo poder mediante a fé, de que maneira precisamos olhar para essa fé? Fé implica desamparo. Permita-me dizer, primeiramente, que essa fé significa total impotência e desamparo diante de Deus. No âmago de toda a fé existe uma sensação de impotência. Se eu tenho algum negócio a fazer, talvez comprar uma casa, o advogado precisa saber o trabalho de obter a transferência. O advogado precisa fazer o trabalho de obter a transferência da propriedade para o meu nome e tomar todas as providências. Eu não posso fazer esse trabalho e, ao confiar naquele agente, estou confessando que sou incapaz. Então, fé sempre significa desamparo. Em muitos casos, isso significa que eu sou capaz de fazer algo com muita dificuldade, mas outra pessoa pode fazê-lo melhor. Porém, na maioria dos casos, é totalmente desamparo. Outra pessoa precisa fazê-lo por mim. E esse é o segredo da vida espiritual. Um homem precisa aprender a dizer, eu entrego tudo. Tentei, ansiei, pensei e orei, mas o fracasso veio. Deus me abençoou e me ajudou, mas ainda, a longo prazo, tem havido muito pecado e tristeza. Que transformação ocorre quando um homem é assim quebrantado com total desamparo e desespero e diz, eu nada posso fazer. Lembre-se de Paulo. Ele estava vivendo de forma abençoada e foi elevado ao 3º céu e não surgiu espinho na carne, mensageiro de Satanás para os... E então surgiu espinho na carne, mensageiro de Satanás para os bofetear. 2 Coríntios 12:7. E o que aconteceu? Paulo não conseguia entender aquilo e orou 3 vezes ao Senhor para que o tirasse. Porém, de fato, o Senhor disse, não é possível que você se exalte e por isso enviei essa provação para mantê-lo fraco e humilde. Então Paulo aprendeu uma lição que jamais esqueceu. Alegrar-se em suas fraquezas. Ele disse,
que quanto mais fraco ele fosse, melhor seria para ele, porque quando era fraco, era forte em seu Senhor Jesus Cristo. Você quer entrar no que as pessoas chamam de vida superior? Desça um degrau. Lembro-me do Dr. Boardman contando que certa vez foi convidado por um cavalheiro a ir conhecer uma fábrica onde eles faziam excelentes projéteis. Acredito que os operários faziam aquilo derramando chumbo derretido a partir de uma grande altura. Aquele senhor quis levar o Dr. Boardman ao topo da torre, para que ele visse como o trabalho era feito. O doutor chegou à torre, entrou pela porta e começou a subir as escadarias. Após poucos degraus, porém, o cavalheiro gritou: "Esse é o caminho errado, você precisa descer aqui. Aquela escada está trancada." O cavalheiro desceu com ele muitos degraus. Ali um elevador estava pronto para levá-lo ao topo, e então ele disse: "Aprendi que, frequentemente, descer é a melhor maneira de subir." Ah, sim, Deus terá de nos fazer descer muito. Terá de vir sobre nós uma sensação de vazio, desespero e insignificância. Quando mergulharmos em total desamparo, o Deus eterno se revelará em seu poder e o nosso coração aprenderá a confiar somente nele. O que nos impede de confiar perfeitamente nele? Muitos dizem: "Eu acredito no que você diz, mas há certa dificuldade. Se a minha confiança fosse perfeita e permanente, tudo daria certo, pois eu sei que Deus honrará a confiança." Porém, como consigo essa confiança? Minha resposta é: pela morte do eu. O grande obstáculo à confiança é o esforço próprio. Enquanto você tem seus próprios pensamentos, sabedoria e força, não consegue confiar totalmente em Deus. Porém, quando Deus o quebranta, quando tudo começa a escurecer diante dos seus olhos e você reconhece que não entende coisa alguma, Deus está se aproximando, e se você se prostrar em insignificância e esperar em Deus, Ele se tornará tudo. Enquanto somos alguma coisa, Deus não pode ser tudo e sua onipotência não pode realizar sua obra completa. Este é o início da fé, o desespero total do eu, uma cessação do homem e de tudo o que há no mundo, e encontrar nossa esperança somente em Deus. Fé é descanso. Então, em seguida, precisamos entender que fé é descanso. No início da vida de fé, a fé luta, porém, enquanto está lutando, ela não atingiu sua força. Contudo, quanto em sua luta, a fé chega ao fim de si mesma e simplesmente se lança sobre Deus e descansa nele, vem a alegria e a vitória. Talvez eu possa deixar isso mais claro se contar a história de como foi o início da conversão de Keswick. O cônego Battersby foi um clérigo evangélico na igreja da Inglaterra por mais de 20 anos. Ele era um homem de profunda e terna piedade, mas não tinha consciência do descanso e da vitória sobre o pecado, e com frequência ficava profundamente triste com a ideia de tropeçar, falhar e pecar. Quando ouviu falar da possibilidade de vitória, sentiu que ela era desejável, mas sentia-se como se não conseguisse alcançá-la. Certa ocasião, ele ouviu um sermão sobre descanso e fé, cuja abordagem trazia o relato do nobre que fora de Cafarnaum a Caná para pedir a Cristo que curasse o seu filho. No referido sermão, foi demonstrado que o nobre acreditava que Cristo poderia ajudá-lo de uma maneira geral. Entretanto, ele foi a Jesus principalmente para fazer uma experiência. Ele esperava que Cristo o ajudasse, mas não tinha garantia alguma sobre tal ajuda. Porém, o que aconteceu? Quando Cristo lhe disse: "Vai, teu filho vive", João 4,50, aquele homem creu na palavra que Jesus proferiu, ele descansou nessa palavra. Ele não tinha provas de que seu filho estivesse bem de novo e teria de viajar 7 horas a pé para chegar a Cafarnaum. Enquanto voltava no caminho, esse homem encontrou um servo e soube de primeira mão que a criança estava bem. De que a 1h da tarde, no dia anterior, no mesmo momento em que Jesus lhe falara, a febre deixara o menino. Aquele pai descansou na palavra de Jesus em sua obra, desceu a Cafarnaum e encontrou seu filho bem. Esse homem louvou a Deus e com toda a sua casa tornou-se um cristão e discípulo de Jesus. Amigo, isso é fé. Quando Deus vem a mim
com a promessa de me guardar, e eu nada tenho na terra em quem confiar, digo a Deus, a tua palavra é suficiente, sou guardado pelo teu poder. Isso é fé, isso é descanso. Quando o cônego Beresby ouviu aquele sermão, foi para casa naquela noite e encontrou descanso na escuridão da noite. Ele descansou na palavra de Jesus. Na manhã seguinte, das ruas de Oxford, ele disse a um amigo: encontrei! Então prosseguiu e contou às outras pessoas e pediu que a convenção de Keswick começasse e que aqueles que estavam com ele testemunhassem simplesmente o que Deus havia feito. É algo grandioso um homem chegar a descansar no poder onipotente de Deus em todos os momentos de sua vida, em perspectiva de tentações à ira, pressa, raiva, desamor, orgulho e pecado. Em vista disso tudo, é algo tremendo fazer uma aliança com o onipotente Jeová, não por algo que alguém diga ou que meu coração sinta, e sim na força da palavra de Deus, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Digamos a Deus que o testaremos ao máximo. Digamos, nada te pedimos além do que tu podes dar, mas não queremos menos do que isso. Digamos, meu Deus, que a minha vida seja uma prova daquilo que o Deus onipotente é capaz de fazer. Sejam estas as duas inclinações da nossa alma todos os dias, profundo desamparo e simples descanso pueril. Fé necessita de comunhão. Isso me leva a apenas mais um pensamento a respeito da fé. Ela implica comunhão com Deus. Muitas pessoas querem aceitar a palavra e crer nela, mas descobrem que não conseguem crer. Não, é impossível separar Deus de sua palavra. Nenhuma bondade ou poder pode ser recebido isoladamente de Deus. E se você deseja entrar nessa vida de piedade, precisa reservar um tempo para ter comunhão com o Senhor. Às vezes pessoas me dizem: minha vida é tão corrida e atropelada que não tenho tempo para ter comunhão com Deus. Um querido missionário me disse: as pessoas não sabem como nós, missionários, somos tentados. Eu me levanto às 5 da manhã e lá estão os nativos aguardando as ordens para o trabalho. Depois tenho de ir à escola e ficar lá várias horas, então a outro trabalho. 16 horas se passam e mal consigo tempo para ficar a sós com Deus. Existe a falta. Eu não lhe disse para confiar na onipotência de Deus como uma coisa e confiar na sua palavra como um livro escrito. Não. Eu lhe suplico, lembre-se destas duas coisas. Eu lhe disse para buscar o Deus da onipotência e o Deus da palavra. Comporte-se com Deus como aquele nobre se comportou com o Cristo vivo, porque esse homem foi capaz de crer na palavra de Cristo, que Cristo falou a ele, porque nos olhos, no tom e na voz de Jesus, o Filho de Deus, ele viu e ouviu algo que o fez sentir que podia confiar nele. E isso é o que Cristo pode fazer por você e por mim. Não tente mover e despertar a fé a partir do seu íntimo. Quão frequentemente eu tentei fazer isso e fiz papel de tolo. É impossível despertar a fé a partir das profundezas do seu coração. Deixe o seu coração e olhe para a face de Cristo e ouça o que ele lhe disser acerca de como guardará você. Olhe para a face do seu amoroso Pai. Dedique tempo a estar com Ele todos os dias e comece uma nova vida com um profundo vazio e a pobreza de um homem que nada tem e que quer obter tudo do Senhor. Com o profundo descanso de um homem que descansa no Deus vivo, o Jeová onipotente. Prove a Deus e veja se Ele não abrirá as janelas do céu e derramará uma bênção para a qual não haverá espaço para recebê-la. Concluo perguntando se você está disposto a experimentar plenamente o guardar divino para a herança celestial. Em algum lugar, Robert Murray M'Cheyne diz: Deus, faze-me tão santo quanto um pecador perdoado possa ser feito. Se essa oração estiver em seu coração, façamos um pacto renovado com o eterno e onipotente Jeová. Em grande desamparo, mas com grande descanso, coloquemos em suas mãos. Então, ao fazermos o pacto, façamos uma oração que possamos crer plenamente que o Deus eterno será nosso companheiro, segurando a nossa mão em todos os momentos do dia, nosso guardião, cuidando de nós sem qualquer momento de intervalo, nosso Pai, deleitando-se em revelar-se sempre em nossa alma. Ele tem o poder de permitir que
A radiância do seu amor esteja conosco o dia todo. Não tenha medo de por ter os seus afazeres, não poder ter Deus sempre com você. Aprenda a lição de que o sol natural brilha sobre você o dia todo. Você desfruta da luz dele e onde quer que esteja, tem o sol. Deus cuida para que ele brilhe sobre você. Ele cuidará para que a sua própria luz divina brilhe sobre você e para que você permaneça nessa luz. Se apenas confiar nele para isto, tenhamos grande e total confiança de que Deus fará isso. Eis aqui a onipotência de Deus e eis a fé atingindo toda a extensão dessa onipotência. Devemos dizer, confiarei ao meu Deus tudo que sua onipotência pode fazer. Os dois lados dessa vida celestial não são maravilhosos? A onipotência de Deus me cobre, a minha vontade em sua pequenez repousa. A minha vontade em sua pequenez repousa nessa onipotência e se regozija nela. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Oração. Pai, gosto da ideia de ser guardado, mas não gosto da sensação. Isso me faz sentir constrangido e como se alguém me tivesse em sua posse. Porém, de fato, a essência do Evangelho é: eu sou o teu, pertenço a ti. Por todos os direitos de nascimento, adoção e outros, eu sou teu. Ensina-me a descansar nessa verdade, em vez de resistir a ela quando me sentir pressionado e restringido. Caem minhas divisas em lugares amenos. Salmos 16:6. Então, ajuda-me a ver isso. Liberta-me da crença de que a grama é mais verde em outras pastagens, pois isso não é verdade. É melhor e sempre melhor perto de ti, e tu te deleitas em guardar-me perto de ti. Faze disso o meu deleite também. Obrigado por enviares o teu Filho para receber o castigo do meu pecado e assim trazer-me para perto de ti, mais do que eu jamais conseguiria sozinha. No nome de Jesus eu oro. Amém.